Boa noite, Estação Hamburgo hoje com uma bancada de alta qualidade, num dia muito complicado, né? Eu até vou pedir, apresentando o nosso querido Nelson Cog do meu lado e o Dejair Krumena, eu quero que tu apresente a nossa convidada. Vocês me perdoem se, até tu me perdoa, Margarete, se é a primeira vez que tu vem no Estação Hamburgo, é a primeira, tudo bem. Então eu gostaria de pedir ao Dejair Krumena que ele faça as honras da casa e apresente a nossa convidada de honra, a nossa querida Margarete, que é atriz. Obrigada. Né? Então... Atriz Margarete Scherer, né? Premiadíssima em Novo Hamburgo. Ela é do nós começamos no meio teatral. A gente costuma dizer que a Margarete, eu, Antônio Lima, Fernando Rodenbusch, nós somos da ala dos Jurássicos do teatro, porque a gente faz desde os anos 80, né? Eu desde os anos 70. Bem antes. Tu também, 70? 70. E ao longo desses anos todos, a Margarete sempre se destacou. Tem uma prateleira em casa cheia de troféus. Isso antes da criação, para os mais jovens, antes da fundação do Teatro Pascoal Carlos Ainda, Magno, bem antes. Do bem Centro antes. Municipal de Cultura. Bem antes. O Teatro Pascoal Carlos Magno surgiu do movimento que nós participávamos enquanto estudantes, né, em busca de um teatro para a nossa cidade, né? E a Marga agora, junto comigo e o Antônio Lima, resolvemos voltar a fazer teatro, né? Há 2 anos, a Marga e o Antônio, eu entrei no ano passado para ajudá-los, e estamos percorrendo o estado com uma peça da qual a Marga dirigiu, e depois ela fala e tal, mas eu quero destacar que ela participa dessa peça 15 minutos e trouxe de Rosário do Sul o prêmio de melhor atriz do festival, concorrendo com 16 grupos, sendo grupos do Uruguai, de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Niterói, né? E a Marga, em 15 minutos de participação na peça, ela abocanhou o troféu de melhor atriz. Tipo, chega ali no segundo tempo ali e ainda leva... Ainda leva. Ela entra na prorrogação. Sim, e assim mesmo foi. Essa é a Margarete Scherer e ela vai nos contar hoje o que o grupo tem de novidades para agora o então, segundo semestre. Sem mais delongas, eu queria que tu contasse agora para nós, porque assim, o caráter da Vale TV aqui, no sentido de incentivar a cultura local, a cultura regional, né, esses talentos que a gente tem aqui na área da dança, na área da poesia, da literatura, né, enfim. Da música, com os seus Fernando Marco. Os seus Issurcó, meu primo Marcelo de Mello e umas dezenas, centenas de outros. O Marcelo de Mello, inclusive, a gente está fazendo shows juntos, nós dois aí, já estamos tocando meu primo querido. Tempo, assim, um grande músico, uma figura... Inclusive, eu poderia ter chamado ele para vir hoje aqui no nosso programa, no fim a gente não. Mas eu queria ouvir da Margarete agora. Claro. Né, esse breve relato aí dessa militância e esses prêmios aí, né? Nossa. Aí. É uma conquista muito boa. O Grupo Luminarte, ele teve, como o Dejair falou, teve em Rosário do Sul em outubro do ano passado. E participando, então, com grupos de várias regiões, porque é um festival internacional de teatro, né? Então, vários grupos poderiam participar. E a gente levou a peça que nós estamos atualmente em cartaz, que é Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. E essa peça trouxe de Rosário do Sul, dos 5 principais prêmios, ela trouxe 4. Ela trouxe o prêmio de melhor espetáculo, né? O prêmio, então, de melhor atriz, como o Deja falou, que eu trouxe. O prêmio de melhor ator para o Antônio Lima. E o prêmio de melhor ator coadjuvante para o outro rapaz. São 3 O outro atores. rapaz é o Gabriel Dieter. A Gabriel Dieter, desculpe. Gabriel Dieter, me desculpe. Agora eu já disse o nome dele ele tá em casa 3 assistindo. vezes. Ele está assistindo, tá, gente? Então, desculpem. E nessa peça, Greta Garbo, são 3 atores em cena, né? Eu, então, o Antônio Lima e o Gabriel Dieter. E os 3 personagens ganharam melhor ator, melhor atriz e melhor ator coadjuvante.
Então, os 3 saíram premiados desse festival. E o grupo Foi uma Melhor glória. Espetáculo. E o grupo Melhor Espetáculo. Coisa boa. A gente foi também indicado, melhor direção, melhor cenografia. Então, a gente veio de lá muito enaltecido e muito feliz, evidentemente, porque a gente trouxe para Novo Hamburgo, na verdade. Eu acho que é isso que a gente tem que salientar. Na verdade, a gente não trouxe para a gente trouxe para Novo Hamburgo. Sim. Isso, né? Representando a cidade de Novo Hamburgo. E o Luminarte, que é o grupo, né, que a gente montou para seguir com Greta Garbo, agora está também iniciando mais 3 novas montagens, né? Mais uma montagem adulta, né, que é o Senhor das Águas, que é uma peça que foi escrita pelo saudoso Quinho Nazário. Sim. Nós vamos, com essa peça, homenagear o Quinho. Né? É isso que a gente quer, homenagear a memória dele. Por quê? Porque ele entregou essa peça para ser montada cerca de... Um mês. menos de um mês antes de falecer. Ele entregou na nossa mão essa peça para ser montada. Né? Não sabendo, claro, que isso ia acontecer, mas então hoje nós vamos montar essa peça em homenagem ao Quinho, né? Para a memória dele continuar viva. Então é o Senhor das Águas, que já está praticamente pronta. Além do Senhor das Águas, nós estamos montando mais 2 peças infantis. Quem é Gente Grande, de Ayrton Blanco Santana. Tu Opa, lembra? sim, Tu lembra claro do que Zezinho? sim, claro que Eu sim. fazia o Zezinho e vou fazer de novo. Outro grande músico da Outro que a cidade grande teve. músico. Tu lembra do Ayrton? Também ganhador de prêmio, de um prêmio muito importante, que foi o MPB Shell lá da década de 80, junto com o Carlinhos Mosman, né? Perfeito. Impressionante, né? Tipo assim, a gente vai fazendo esse... Relato? Tu sabe, Margareth, tem dois momentos do teatro aqui em Novo Hamburgo que eu tenho uma... Lembrança que foram, boa. não, nem foi uma lembrança, que foram momentos, assim, muito especiais. Uma questão, por exemplo, dos espetáculos do Teatro de Revista, do Trace Show, que lotava o Teatro Pascoal Carlos Magno, que era uma coisa muito... Além, claro, lá dos festivais, lá... Data da década de 80, década de 90, Exatamente. que lotava com vários grupos de teatro da cidade, era um movimento cultural. E um outro episódio, um outro momento que foi assim, que foi simbólico, foi um troféu aplauso que nós instituímos na época do nosso saudoso prefeito Jair Foscarini. Era um troféu lá, um reconhecimento para os cidadãos, para as cidadãs que trabalham com a cultura aqui do município. E aí nós homenageamos o Teleco. E aí, eu na condição de diretor de cultura na época, eu tive a incumbência de procurar o Lorival Pereira para entregar o prêmio para o Teleco. E fui lá no Círculo do Teleco, estava lá no Santo Afonso, no Teatro Teleco, lá perto da igreja lá da Sagrado Coração de Jesus, lá, né, no Santo Afonso. Tinha um terreno na frente, eles estavam lá. E eu achei engraçado que, eu queria falar com o Teleco está lá. Sim. Daí eu cheguei, tava um ônibus aqueles, né? Ônibus, aquele negócio, trailer, não sei o quê. Teatro de Zinco. Né? O Teleco tá aí. Aí eu só ouvi a voz dizendo, o Teleco morreu. Ele já na cadeira de rodas, o Teleco morreu, era ele. E aí fui lá, comuniquei, né, que a prefeitura então estava fazendo essa homenagem, né, a ele. Né? E aí depois, aquele momento simbólico do Lorival Pereira entregando então esse troféu, o troféu aplauso, nas mãos do nosso saudoso Teleco, né? E aí vocês ficam falando do Quinho Nazário, que é uma pessoa, além de ser um ser humano incrível, além de ser uma pessoa engajada no teatro, ele era, que isso é uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar, ele era um excelente ator. Era um ator fantástico. Né? Ele era uma pessoa que ele se transformava no palco, era uma coisa... Né, e um grande diretor de teatro. E um grande diretor de A teatro. Trace Show que tu referias, todos os espetáculos eram dirigidos por ele, muitos escritos por ele. Né? Muitas piadas, nos cacos, o que eles largavam, isso é coisa muito legal. E a gente participou de vários trastes, vários, é memorável mesmo. Eu vou voltar para essa questão do teatro com vocês, mas eu queria saber de outro amigo nosso que está aqui na bancada, que trabalha, às vezes, numa espécie de teatro também, né? Que tem muitos lá que fazem, muitas vezes, um teatro, que é a nossa Câmara Municipal de Vereadores, aqui em Novo Hamburgo, né? Que a gente sempre tem que enaltecer o trabalho da Câmara de Vereadores, né? Não cair naquele lugar comum, que político, aquela coisa toda, porque cada um lá dos vereadores, enfim, está lá pelo voto popular, pelo voto da população, representando uma parcela da população, né? Alguns, na realidade, assim, e daí eu quero fazer uma
um parênteses aqui de uma pessoa que ele é amigo pessoal meu, que é o vereador Issur Có, que uma coisa que eu estava falando para ele numa uma outra oportunidade é que tem vereadores que eles se identificam mais com um bairro, né, com um setor, mas o Issur é um cara que ele transcendeu, assim, né? Primeiro por causa da figura dele, claro que ele tem a bandeira dele da educação, tem a bandeira nossa da cultura também, o fato de ser músico, aquela coisa toda, mas também porque ele circulando na cidade inteira e pingando e fazendo voto na cidade inteira, essa votação monstruosa que ele fez como vereador, que foi uma coisa, né? Eu sempre falo aqui que a votação que ele fez foi proporcional aos votos do vereador, do candidato a vereador, que foi eleito em São Paulo, Eduardo Suplicy, que ele fez 0,5% do total dos votos, né, do município de São Paulo. Assim, o vereador Issur Có, em Novo Hamburgo, ele fez 0,5%. Isso é uma votação histórica, né? E aí eu quero te perguntar, Nelson, tu como pai, né, e tu participando de várias campanhas, até porque todo mundo sabe, se ninguém sabe eu vou falar agora, eu vou contar o segredo, que o Nelson Có também foi assessor durante vários anos do nosso querido vereador Raul Cássio, que está lá trabalhando também, o trabalho dele de extrema importância. Mas como é que tu, na condição de pai, assim, qual foi a tua responsabilidade desse feito? Não sei se já te perguntaram isso, sabe, num programa, mas eu quero saber, porque a gente que tem filho também, daqui a pouco, né, tu ter a satisfação de ter um filho que tem um trabalho reconhecido pela comunidade, um trabalho sério. Né? Então... Bom, Fernando, antes de mais nada, cumprimentar a toda a bancada, o pessoal que está em casa nos assistindo, e eu quero começar de trás para frente. Um beijo para minhas noras, para o meu genro, que a última vez que eu participei aqui, quando cheguei em casa, tu falou dos filhos, falou dos netos e nós, né? Então, Ju, um beijão para ti, Ju. Um beijo para a Daia, um abração para o meu genro. Comecei de trás para frente. Mas, de qualquer forma, me sinto meio que um peixe fora d'água nessa área de arte. Eu sempre fui o cara que está lá sentado batendo palma. Confesso para vocês que na época de colégio... Mas tem um irmão artista. Ah, sim, o Ernesto sempre representou bem a família, o Ernesto Có, dessa época que vocês falaram aí. Mas eu, na época de colégio, Pio 12, 25 de julho, às vezes me colocavam meio que, não, tu vai fazer parte, porque eu sempre fui muito arteiro, na outra concepção, do outro lado, né? Então eu topava qualquer parada para brincar e tudo. Bom, mas especificamente no assunto que tu tocaste, Fernando, claro, é um orgulho. Eu, às vezes, ouço das pessoas dizer, deve ser um orgulho muito grande. Claro, sem dúvida nenhuma. E eu tenho o Issur, eu já disse outro dia aqui nessa bancada, eu tenho o Issur, talvez mais do que um filho, como um grande amigo. Que a nossa relação é nesse sentido, assim, de pai e filho, mas de uma grande amizade. O Issur dificilmente passa um dia da semana que ele não me procure para a gente sentar, conversar, trocar algumas ideias, coisa e tal. Porque até tem um ditado que eu não vou me lembrar agora, mas tem alguma coisa que fala que o diabo diabo não é porque é velho. Diabo não por ser diabo, diabo é diabo por ser velho. Isso, perfeito. Então, meus cabelos brancos, meu cavanhaque branco me colocam nessa situação, não de diabo, mas de experiente. No meio político eu já estou há mais de 20 anos já, e tive oportunidades de ao menos buscar uma linha de frente como secretário, como candidato, tudo, nunca quis. Eu sempre que fui provocado para esse fim, até o Jair me queria como secretário da antiga SMED, era naquela época, Secult. No governo dele, me queria como secretário do Secult. Eu estou do plano, Jair, eu sou o centro médio, aquele que desarma o adversário e bota a bola no pé do goleador e ele põe a bola para dentro, sai vibrando, e eu sei que a minha participação... É um trabalho de bastidores eu que é sempre extremamente gostei importante. de trabalho de bastidor, né? Então, com isso não foi diferente, né? É preciso que se diga, e antes que eu esqueça, esse percentual de votos que tu fala aí, pouca gente sabe disso, até porque não foca. Né? O Issur foi o vereador, na última eleição, foi o vereador mais votado do interior do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive concorrendo com vereadores de Caxias, Santa Maria, Pelotas, que são as Canoas, que são as grandes. Ele, no quadro na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ele ocuparia a 14ª cadeira, quando tem 35 vereadores. O Issur foi o mais votado do interior do estado. De Novo Hamburgo, disparado, mais votado. E eu sempre digo para ele uma coisa que eu procuro trabalhar assim na Câmara, eu sempre digo para ele, meu filho, não faça da política uma profissão, faça da política uma missão.
De repente tu vai cumprir a tua parte ali e cai fora. Não te perpetua. A tua profissão é professor e músico, não te perpetua na política. A tua missão é mostrar que é possível ser político na política da maneira que se vive hoje de um modo correto. Se tu ficar 8 anos, 12 anos, 16 anos, sem cometer um deslize sequer, tua missão está cumprida. Porque outros jovens vão te ver e vão acreditar que é possível. Porque hoje é comum se falar, né? Nesse meio político tudo é sem vergonha. Não é assim, tem muita gente boa, Aí diz, mas se o cara entra lá, ele acaba se corrompendo. Não, uma maçã num balaio de maçãs apodrece as outras. O ser humano não, o ser humano pensa e ele não precisa se levar por isso aí. Com certeza. E o resultado, me permite, Sim. da segunda votação dele, né, nessa legislatura agora, foi justamente da coerência e da postura e do trabalho que ele desenvolveu na primeira legislatura. Perfeito. Ele foi fiel ao discurso, Perfeito. os 4 anos, né? E isso foi fundamental para ele ser o vereador mais votado da história de Novo Hamburgo. Sim, né? E eu não sabia esse detalhe, que ele foi do interior também. Né? É verdade. Então essa postura, essa coerência do discurso com a prática, né, é que o credencia a ser o nosso deputado, quem sabe, no ano que vem. Né? Nós estamos aí Esse ano. Esse ano. Quer dizer, esse ano vai ser eleito e ele assume o ano que vem, tá certo? Exato, Assume ano que vem. Nós estamos nessa caminhada. Que é uma aí, pré... né? É uma pré-candidatura. Uma pré-candidatura. Uma pré-candidatura, Isso, tá? Pelo amor de Deus. Estamos nessa caminhada aí, vendo possibilidades. O Issur é um cara, para mim, como pai, é barbada de falar, dizer, mas ele é um cara extremamente correto. Eu digo assim, eu me considero, sou nascido e criado em Novo Hamburgo, fiz 68 anos agora, semana passada, retrasada. Nasci ali. Parabéns. Muito obrigado, me sinto assim, Claro. nasci ali no Pátria Nova, onde é que meu pai tinha um hotel ali, e a minha história toda construída dentro de Novo Hamburgo. Ontem de noite eu participava de uma reunião, uma assembleia geral no Atiradores, e aí a gente carrega essas coisas. Às vezes, quando eu estou num grupo de pessoas mais jovens, eu digo, o velho, entre aspas, ele fala demais, mas é porque tem conteúdo. A gente tem conteúdo para contar. Então, assim, dentro da cidade de Novo Hamburgo, eu sei muita coisa. Então, de repente, eu me passo na conversa. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender. Hélio Giacomé é um grande homem nesse sentido. Ele tem uma calma, tem uma paciência, ouve, daí diz as palavras certas. Eu já sou um cara mais... bota para fora tudo. É conteúdo que a gente tem e acaba, às vezes, extrapolando. Mas estamos nessa pré-candidatura, a gente está vendo ainda possibilidades, porque é um desafio muito grande. É um candidato hoje aqui de Novo Hamburgo, no partido do Issur. Para ficar bem tranquilo, ele tem que alcançar a faixa dos 35 mil votos. Isso é voto. É muito voto. Se tu levar em consideração que numa campanha de vereador, onde tinha 204 candidatos, ele fez 7 mil votos, e agora tendo, aqui em Novo Hamburgo tem 6 ou 7 ou 8 candidatos, mas vem muita gente de fora buscar votos, né? Visto a Manuela Dávila, que esteve aqui, fez uma votação incrível na última eleição, e tudo. Então vem muita gente de fora, mas é muito voto. Mas é possível, com a votação que ele fez aqui, se o povo de Novo Hamburgo entender, como em outras épocas entendeu que nós precisaríamos ter representantes nossos aqui, e me lembro direitinho, as entidades se uniram e cerraram fileiras em torno do nome do Paulo Ritzel, e colocaram ele deputado federal por Novo Hamburgo lá. Então é possível, nós temos bastante gente para isso. O problema é que tem que ter essa conscientização. Nós precisamos de alguém nosso lá lutando pelas nossas coisas, pela nossa arte, pelo nosso esporte, pela nossa educação. Aí é possível, né? Mas a gente torce para isso. Mas como, ainda frisando bem, é uma pré-candidatura. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho uma pergunta pessoal para fazer para vocês, tá? Que é o seguinte, começando pelo Deja. Deja, qual a parte do teu corpo que tu sente mais frio? Mais frio? Os pés. Os pés. As extremidades, fazer mais pé mesmo. Mas o pé, as mãos estão sempre suando. Eu não uso luva, mas os pés eu tenho frio. Tu, Margarete? Pés e mãos. Pés e mãos. E tu, Nelson? Pé. Deixa eu só te dar um relato. Eu sou, com muito orgulho, apesar de tudo que está rolando aí, eu sou aposentado pela Petrobras. Que ele fala bastante, né? Todo mundo está sabendo disso, ninguém precisa se Você veio, preocupar. tem que dar uma, porque ele nunca veio. É a primeira vez que eu vejo o Nelson aqui. Eu fiquei quieto um tempão aí, vocês falando sobre teatro, coisa que eu tô brincando. Eu sei. Assim, eu sou com muito orgulho, apesar de tudo que está rolando aí, sou aposentado pela Petrobras. Trabalhei 19 anos e pouco aqui na Refap em Canoas. E sempre trabalhei em turno.
Da meia-noite às 8 da manhã, das 8 às 4 da manhã. Então, eu cansei de pegar 4 graus abaixo de zero, no meio daqueles tanques no fundo da área que nós chamávamos lá. E tinha uma época, quando as noites eram muito frias, botava um pé de meia bem fininho, aquele carpinho bem fininho, folhas de jornal, outro pé de meia por cima e uma bota com número maior para caber aquela bolota. Os pés, para mim, Eu tenho um problema histórico de frio nas orelhas. Meu problema é orelha. Orelha, assim, uma coisa... E aí aquela dificuldade que tu tem, porque tu vai apresentar um programa, aquele chapéu do Chaves, é uma coisa meio ridícula, né? Então, e a ideia também, aquela ideia do chapéu, né? Também tem alguns lugares que tu não pode usar chapéu. Agora, era um charme, né? Antigamente, tu chegar, né, com um chapéu num lugar... Fazia parte do guarda-roupa. Exatamente, o chapéu e o terno, isso antes da década de 60, né? Fazia parte todo do mundo usava o guarda-roupa. terno. Eu estou falando dessa questão do frio porque a gente tem um assunto muito importante para falar, que é essa questão que eu fiquei durante 20 minutos no Posto Corveta ali, quero mandar um abraço até para o pessoal de lá que me atendeu muito bem. Atendimento é fundamental. Se tem uma gasolina do lado da minha casa que é 4,09 e me tratam mal, e tem uma do outro lado da cidade que é 4,40, mas o cara passa um paninho no para-brisa, me dá um cafezinho, coisa e tal, me trata com carinho, mas eu atravesso a cidade, eu não quero saber de preço, eu quero saber de ser bem atendido, sabe? Eu tenho que pagar um pouquinho mais, sabe? A gente, quem prima pelo relacionamento, quem é empresário, quem prima pelo relacionamento, por isso eu acho que tem um grande diferencial. Mas aí, assim, ó... eu não moro mais em Novo Hamburgo, mas eu fiquei durante a tarde e a noite aqui em Novo Hamburgo, e eu circulei aqui em Novo Hamburgo e fiquei apavorado com o movimento dos carros, a movimentação em busca de gasolina, de combustível. Sim. E as notícias que estão chegando não são notícias muito, muito otimistas. Né? Não sei, a gente não vai ficar dando uma assim, de coruja, agorando aquela coisa toda, nem fazer elucubrações e vaticínios aí em cima de catástrofe, aquela coisa toda. Mas não sei, me parece que agora tem um cheiro de alguma coisa muito grande que vem por aí, muito negativo. Tá? Questão do aumento do preço dos combustíveis. A partir de amanhã parece que o aeroporto de Congonhas vai estar fechado. Ué? Não, a coisa está bem, sabe? Sim. Ficou bem, né? E aí há quem fale que pode ser alguma coisa aí maior que a gente não esteja preparado. Objetivando, tu está tentando dizer e está te segurando uma intervenção militar. Não, eu não sei. Não sei se seria tão catastrófico assim. Eu já ouvi qualquer coisa nesse sentido. Não sei se não se resolver isso. Meio logo. Eu não sei se o exército quer esse abacaxi, sabe? Bem sinceramente. Eu não sei se tem alguma força dentro, não sei, talvez tenha. Né? Eu acho que a população brasileira não suporta mais. Esses anos todos nós estamos só discutindo corrupção e prende, desprende e solta, e as coisas vão acontecendo nos bastidores. A gasolina vai subindo e vai subindo. Nós exportamos a gasolina por merreca para o Paraguai e para o Uruguai e pagamos, essa semana chegamos a pagar R$5 o litro em Novo Hamburgo. Agora, hoje à noite em Porto Alegre tinha a R$8 a gasolina aditivada o litro, R$8. Né? Essa indefinição política, os que se apresentam para disputar a presidência da República, a gente não sabe qual é o menos pior, com todo o respeito que merecem, e isso vai criando mais insegurança ainda. Né? Tem um ex-presidente preso e as pessoas estão dizendo que vão votar nele mesmo preso. Então, assim, eu acho que é isso. Né? Uma parte da população, e começando pelos caminhoneiros, que movimentam grande parte da economia brasileira, vão começar o levante para que vão acabar com essa palhaçada. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente vai fazer um pequeno break agora e a gente vai retornar então para fazer uma análise aí, ainda que seja uma análise no momento ainda não muito aprofundada, né? Porque na realidade as notícias estão chegando. O que eu vi nas rádios hoje, nas 3 rádios, na Rádio Pampa, na Rádio Gaúcha e na Rádio Guaíba,
e na Band FM não foi assim muito positivo, assim, né? Mas também não tem nada de concreto, tudo, como tudo até agora está tudo no limbo, a gente não tem definição de nada. Então a gente vai fazer um break, depois a gente, não sei se política é a área da Margarete, tá? Não é minha também, ultimamente eu não gosto muito de falar sobre política, mas depois a gente retoma então, né, para falar mais sobre esse assunto. A gente já volta.